Fala, gente boa de Deus! Eu sou Romildo Lima, esse amigo que vos fala aqui do canal O Mensageiro da Cruz. E eu venho trazendo um assunto polêmico. Eu sei que aqui eu cutuquei muita gente, muita onça com vara curta. Mas eu quero que você fique até o final do vídeo e você não só interaja com o vídeo, como você dê um joinha, você se inscreva no canal. Que eu sei que esse assunto que eu estou tocando aqui é um assunto que é acalorado e que com certeza eu vou ter que trazer um segundo vídeo para a gente tratar pormenores, coisas que não posso tratar aqui nesse vídeo. E para não delongar, o vídeo não ficar muito comprido, chato, demasiado, porque a gente pode se aprofundar sim, mas não é essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é que você assista, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, e isso seja assim rápido, seja interessante, e você ponha você a pensar, porque o meu objetivo é simplesmente fazer com que você pense, você reflita, você seja impactado pelo divulgar da novidade do reino de Deus, da sua justiça, do seu amor e do seu Filho amado, o Cristo. E nessa perspectiva, eu quero que você entre aqui no canal, assine o sininho, bote o sininho lá para poder receber a notificação e a gente possa interagir e você possa ter um despertar de conhecimento, um despertar onde você possa simplesmente vir a refletir e isso lhe faça o bem, lhe traga o bem, todo o bem possível. É o desejo do meu coração. E o assunto do momento é: Jesus era um extraterrestre. Eita, agora eu sei que eu peguei. Se eu fosse falar de um negócio desse há 5 anos, 10 anos atrás, eu seria taxado como um louco, digno da Inquisição, herege, ou um cara, mais um doido na internet para meter abobrinha na cabeça das pessoas. Mas eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque a nossa linguagem mudou e nosso pensamento, nossa compreensão das coisas, dos fatos mudou. Eu sou um amante da ufologia e tenho visto isso até dentro da ufologia. Embora seja uma pseudociência que é encarada com uma vertente fabulosa e há muito, como eu posso dizer, há muito discriminação a respeito disso. Não é levado a sério, a ciência mesmo convencional não leva a sério isso. A gente tem visto que a coisa está pegando e está mudando de rumo. Eu sou do tempo onde os médiuns canalizavam espíritos, tipo a necromancia, e eles canalizavam seres que eram chamados Exus, guias, orixás, até entender nos tempos presentes que já naqueles tempos passados já existia já pressupostas interações de canalizadores. O nome agora mudou, não é mais médium, canalizador, com seres que dizem assim: somos de outro planeta, estamos no mesmo, dividimos o mesmo espaço, mas somos de outros planetas e podemos ter acesso a outra dimensão. E essa é a palavra usada atualmente. Nos primórdios se usavam palavras tipo a que Paulo falou. Conheço um homem que não sei se ele foi assim do jeito que a gente está aqui, ou se foi só a alma dele que foi, mas ele chegou no terceiro céu. E essa palavra a gente já não usa mais. A gente já começou a entender que existem dimensões, conceitos de dimensões e de físicas, tanto macro como micros, que explica mundos e sobremundos. A gente começa a entender, porque nos tempos bárbaros não se tinha esse conhecimento. E a gente hoje compreende, conforme o poeta que diz: cada um de nós é um universo. Basta nós olharmos para aqui, para dentro, nossa rede neural, e a gente vê que realmente isso faz muito sentido. Então, quando a gente olha para o mundo micro, faz mais sentido ainda. Quando a gente olha para fótons, agora eu vou ir bem linear na física, na ciência. Quando a gente olha para fótons, os cientistas param e dizem assim: e agora? Como explicar isso?
comportamento dos fótons da luz. E a gente sabe que a luz não procede da nossa dimensão. A luz ela é tão enigmática que ela consegue se... A luz ela simplesmente é um fenômeno que a ciência tenta explicar. E Deus é chamado Pai das Luzes, onde nele não há nenhuma variação de sombra alguma. O que a Bíblia está falando? Está falando de outras dimensões. Está falando de outro mundo. E Jesus mesmo falou, eu sou de outro mundo. Jesus, ao ressuscitar, ele aparece diante dos discípulos e desaparece como um fantasma. E a gente sempre vê, principalmente os estudiosos de teologia, vê a coisa toda como espiritual. Não, isso é mundo espiritual. Mas não consegue explicar. Sim, o que é o mundo espiritual? Não sei. A ciência explica como outra dimensão. Ou talvez o multiverso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente chega à concepção que Jesus, não sendo desse plano, mas veio para esse plano. Porque precisava estar com a energia dessa nossa própria matéria para que se comunicasse com a gente. Então não era a intenção de Jesus ser um fantasma. Ou não era a intenção de que acontecesse diante de todos nós algo como aconteceu com os discípulos quando eles estavam acampados, e ali ele recebeu 2 seres que com certeza não eram da nossa dimensão. E esses seres reluziam. E os discípulos que nunca viram uma foto, nunca ouviram, não tinham um pingo de noção, talvez nenhuma gravura, nenhum vídeo, sabendo que era Moisés e Elias, disseram assim, é Moisés e Elias. Mas eles estavam tão espantados, tão eufóricos. E dentro dessa perspectiva, seres começaram a transitar. E já transitavam no meio de homens, dizendo que esses seres, de onde vinham? Será que o tempo e o espaço codiziam com o nosso? E o próprio Jesus falou, para Deus, Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, todos eles estão vivos. Como assim? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e esses enigmas começam a aparecer nas escrituras e dão um nó na nossa cabeça sem a gente entender. Justamente confirmando que existe mundos. E Jesus disse, eu vou e vocês não vão poder me acompanhar não, porque vocês são matéria. Não pode, a matéria não pode acompanhar, não pode chegar até Deus não. Eu vim de lá, vou voltar para lá. Ninguém veio, ninguém foi. Porque a gente estava falando da raça humana, de nós seres humanos, meros mortais, que não compreendemos nem o nosso tempo e espaço. Não sabemos nem do que é feita a matéria escura. Daí você tira, que é o nosso próprio espaço, que é o nosso próprio cosmo, nosso tempo. E a gente não sabe. E ele disse que veio de lá, voltou para o Pai das Luzes, a qual não há nenhuma sombra de variação. E ele disse assim, eu vou para lá, vocês não vão poder me acompanhar. Vou para lá. Mas vocês não fiquem preocupados, não. Que eu vou preparar lugar para vocês, porque há muita morada. Interessante seria se as escrituras dissessem que há muito espaço. Eu sempre entendi isso. Até entender que há mundos e mundos. Talvez a realidade, mundos paralelos, multiversais, seja uma realidade que a gente hoje não compreenda, que lá na frente a gente pode compreender, e que somos apenas a projeção disso, uma matrix, e que isso fala-se de algo que não está no nosso plano. Quando não está no nosso plano, o que é que a gente pode dizer? É algo extraterrestre. E quando eu falo de algo extraterrestre, não estou falando dos cabeçudinhos, com os olhos grandes, os famosos gregos da ufologia, não estou falando disso não. Outras raças que sejam elas ditas aí pelo meio ufológico. Estou falando de coisas que não é naturais nossas, aqui do nosso plano. E a gente não sabe definir isso. E os evangelistas chegam a dizer que Jesus desceu às mansões dos mortos, ou seja, ele estava numa dimensão onde ele pôde livrar, pode levar também o livramento de cadeias. A essa dimensão.
Alguns entendem como apenas um sentido figurado e outros não conseguem imaginar algo, não pode ser real, não pode ser real. E a gente começa a entender que existe algo não real, que a gente chama, que os religiosos chamam de anjos, e que hoje a ufologia já está começando a querer entender e dizer assim, são seres extraterrestres, alienígenas, vêm de outra dimensão, podem ser do mal e do bem, são. E na religião a gente chama eles de anjos e demônios. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a compreender que Jesus nasceu como se fosse de uma inseminação não natural. Não foi, né? Ou seja, a mulher sonhou, disse, você vai engravidar, teve um sonho. E a gente liga isso, cara, nas abduções acontece muito isso. As mulheres sonham, as pessoas sonham, e quando voltam de lá, voltam com coisas implantadas na cabeça, no corpo, voltam com arranhões, coisa que a gente fica, peraí, o que é isso? A gente não consegue explicar. E a gente faz um paralelo, traça o paralelo e diz assim, poxa, a Virgem teve um filho. A gente, naqueles tempos antigos, a gente jamais imaginaria uma inseminação. E do quê? De como? De algum outro ser interplanetário ou interdimensional? Enfim, nós não sabemos. Mas só sabemos que foi feito uma inseminação em uma mulher que não foi tocada, que não foi possuída por um homem, e o milagre hoje começa a ser compreendido. Onde eu quero chegar? Jesus não era desse planeta, não era desse plano, mas veio para esse plano, para que a gente compreendesse que existe um plano maior, um plano que vem da luz, porque a origem de tudo é a luz, e na luz nasce tudo, haja luz, e essa luz veio aos homens, e ele mesmo disse, testificou, eu sou a luz. E você começa a compreender essa magnitude, esse tamanho, que é complexo para muitos, que é inaceitável para outros, que não acredito nisso. E Jesus, quando eu falo que Jesus é extraterrestre, falo muito mais do que mundos. Eu falo de dimensão que está acima de dimensão, ao princípio de tudo. Uma dimensão onde coexiste todas as coisas no nosso tempo e no nosso espaço. Quem é este homem maravilhoso? Que veio para dizer da luz. E quando ele veio, ele não falou coisas fabulosas. Falou apenas que a gente amasse o próximo, que a gente se arrependesse, que a gente convertesse os nossos caminhos para fazer o bem, para acolher, para não andar conforme ao Deus desse mundo, Mamon, não andar conforme aos conselhos que só agariam o ego e um sistema que é perverso por esse ego. E quando a gente sai disso, a gente entende essa dimensão desse ser extraterrestre chamado Jesus, que está nessa dimensão, pronto para rasgar de novo essa que a gente vive, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Vou continuar o vídeo numa pegada mais angelical, mais ufológica, e talvez eu delongue no outro vídeo, porque eu não queria delongar nesse, acabei delongando. E vamos que vamos. Um cheiro para vocês, até a próxima. Fiquem com Deus.